Queria falar que Jesus vence a tentação e reina. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3. A gente vai começar lendo o versículo 1, tá bom? Versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Vamos pular lá para o versículo 13 agora. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto assim, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo por um momento? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Esta é a Tua palavra, Senhor. Revela a Tua palavra a nós. Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Que tenhamos, Senhor, ouvidos sensíveis e atentos à Tua voz. E um coração sempre disposto a Te obedecer sem questionar. Fala conosco, Senhor. Em Teu nome oramos. Amém e amém. Amém? Queridos, Mateus escreveu o seu evangelho com destino aos judeus. E Mateus escreve esse evangelho para provar duas coisas, com duas coisas em mente. Para dizer que Jesus era o Messias prometido e para dizer que Jesus era o Rei prometido. É por isso que nós vemos no evangelho de Mateus o maior número de citações do Antigo Testamento. A gente está lendo devido à convocação e os irmãos devem ter notado que Mateus sempre diz, Jesus fez aquilo para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aconteceu tal coisa para se cumprir o que fora dito na Escritura. Então Mateus vem provando aos judeus que Jesus era de fato o rei que havia sido prometido. É por isso que Mateus vai nos trazer toda a genealogia de Jesus, para dizer que Jesus era realmente descendente de Abraão e de Davi. Porque havia uma promessa de que Deus daria um reino eterno à descendência de Davi, e esse reino é o reino que Jesus nos mostrou. Amém? Mas eu queria que os irmãos pensassem um pouco comigo sobre o contexto da época. O contexto do povo judeu naquela época. As pessoas viviam em uma sociedade em crise, irmãos. E elas viviam em crise em 3 áreas principais que eu gostaria de destacar aqui. A primeira
era uma crise econômica. Os irmãos sabem que o Império Romano dominava o mundo da época. E nesse domínio haviam cobranças de impostos extremamente abusivas. Né? A gente vê como os cobradores de impostos eram rejeitados, né, pelos judeus no Novo Testamento. Ali há várias passagens que nos mostram isso. Havia cobranças de impostos injustas, e não somente injustas, não somente muito além do que o povo era capaz de pagar, mas havia corrupção. Os credores, os cobradores de impostos cobravam do povo além do que deviam, para enriquecer. Por isso Zaqueu era tão rico. E por isso Zaqueu, quando se converte, devolve, né, aquilo que tinha roubado. Porque não eram só impostos legais, havia corrupção, havia exploração naquela sociedade. Eles também viviam uma questão social e política muito complicada. Eles estavam debaixo de um império. Para a gente tentar deixar um pouco mais atual, eles estavam debaixo de uma ditadura. Um reino estrangeiro veio e dominou o povo. E os judeus não podiam mais fazer o que eles queriam, não podiam mais ser judeus da maneira como queriam. Eles só podiam debaixo de um domínio de Roma. Então, imagine que de repente o Brasil é invadido, você não pode mais ser brasileiro ou viver o modo de vida brasileiro, ou ter as liberdades que nós temos aqui como brasileiros. É isso que aquele povo estava vivendo, debaixo de um jugo. É por isso que tantas revoltas aconteciam, é por isso que havia tantas revoluções nessa época, né, como os próprios macabeus, como depois os zelotes. Então, era uma época de muita crise social também, muita crise política, opressiva. E eles viviam também uma crise religiosa. Entre Malaquias e Mateus, há 400 anos, irmãos, de silêncio. Durante 400 anos, ninguém se levantou para dizer assim diz o Senhor. O Senhor se calou sobre a terra. Não havia um profeta. Então, 400 anos depois vai surgir João Batista. Irmãos, às vezes a gente não se desvia um pouquinho, né, da onde deve, e o Senhor manda um profeta aqui para falar conosco e nos alinhar de novo onde a gente tem que estar, não é assim? Imagine 400 anos sem isso. 400 anos sem ninguém consertar o caminho do povo. E durante toda a história de Israel houveram profetas. Durante toda a história de Israel, o Senhor deu não só a sua lei, mas trouxe direção através dos seus servos, os profetas. Onde o povo deveria ir, como o povo deveria se comportar. 400 anos sem direção. E é por isso que nós vemos uma classe religiosa, nos tempos de Jesus, tão fora dos padrões de Deus. Tão legalista, né? Uma classe religiosa que pregava algo, mas não vivia. Dizia algo, mas não tinha isso em seu coração. Então havia também uma crise religiosa. Irmãos, qualquer sistema político que nós vamos estudar, nós entendemos que para se dominar um povo, você precisa dominar essas três coisas. Você precisa dominar a economia, você precisa dominar a política, o governo, a sociedade, e você precisa dominar a religião. É por isso que todo regime ditatorial impõe a religião que deve ser feita. Porque se você controla essas três áreas, você controla o povo. Você controla a maneira como o povo pensa, você controla a maneira como o povo age. E esses judeus estavam justamente numa crise como essa. E é por isso, irmãos, que eles esperavam um Messias militar. Eles esperavam um rei que brandisse uma espada. Eles esperavam um rei político. Eles esperavam um rei que mudasse a realidade social em que eles viviam. Mas não foi esse reino que Jesus veio trazer. Porque o reino de Jesus, como ele mesmo disse, não é deste mundo. Não é deste mundo. Jesus não veio estabelecer um sistema social. Ele ambicionava algo muito mais difícil. Ele ambicionava transformar o coração do homem, para que uma vez transformado, o homem mudasse o meio em que está. Porque numa sociedade onde os homens temem a Deus e amam o Senhor sobre todas as coisas, e amam o próximo como a si mesmo, não há criminalidade, não há corrupção, não há roubo, não há falta, não há egoísmo.
Jesus sabia que o problema não era social, a raiz do problema não era social, era humano. O homem é corrupto, é corrompido, e por isso corrompe o sistema onde vive. E é por isso que nenhum sistema social teve êxito em mudar o coração do homem. Nós temos leis, e ainda assim há crime, não é assim? A lei não impede o crime de acontecer. Retarda, diminui, mas não impede. Porque o homem é corrompido dentro de si. E o reino que Jesus nos propõe é o reino que nos transforma de dentro para fora. É o reino que alcança o nosso coração e nos muda quem somos. E, portanto, muda a maneira como agimos, como nos comportamos. Muda a nossa ética, a nossa moral. Muda tudo que somos. Amém? É esse reino que Jesus veio trazer. Mas, irmãos, para entrar um reino, outro tem que sair. Para um rei governar, o rei atual tem que ser deposto. Não é verdade? Não tem como ter dois reis num reino, numa sociedade. Algum conflito vai existir. Para um reino chegar, o que reina atualmente tem que sair. Para um sistema de governo poder chegar, ele tem que tirar o que está lá. É por isso, irmãos, que nós entendemos que o que aconteceu aqui na tentação de Jesus não foi simplesmente a tentação de um homem. Não era simplesmente uma questão da alma de um homem. Nós estamos vendo aqui um conflito de reinos. Quando Jesus é batizado, vem sobre ele uma palavra de confirmação do Pai. O Pai abre os céus e o Deus que não tinha falado por 400 anos, brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele tem a minha aprovação. Ele é o meu enviado. Ele é o meu Messias. Ele é o Rei. Há uma confirmação ali naquele lugar, quando Jesus decide cumprir a justiça de Deus, como ele diz a João. O Senhor confirma o ministério de Jesus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. E quando o novo rei se apresenta ao mundo, o rei anterior se coça e vem atrás de Jesus. Prefigurando, quando o próprio Mateus nos conta o anunciamento do reino, da vinda do rei, Herodes, o rei atual, o rei dos judeus atual, que Roma estabeleceu e não o Senhor, se apavora, não é assim, irmãos? Herodes fica doido porque ele acha que vai perder o poder. Então ele manda matar o rei atual, porque ele sabe que um novo rei tiraria o reinado dele. Da mesma forma, o mesmo espírito se apresenta aqui, é o próprio diabo, dizendo: não, esse reino aqui é meu, eu não vou deixar que outro tome. Então, irmãos, o que estava em jogo ali não era simplesmente a alma de Jesus. O que estava em jogo era toda a obra da redenção da humanidade. Um pecado, uma tentação que Jesus tivesse abraçado ali, e a obra de redenção estaria acabada. Uma única falha de Jesus ali teria impedido que ele nos salvasse. Mas, queridos, Jesus venceu. Jesus venceu a tentação naquele dia, para depois na cruz do Calvário vencer não só a tentação do pecado, mas o próprio pecado ele venceu. E ele ressuscita ao terceiro dia e vence a morte, a consequência do nosso pecado. Jesus vence e depõe o rei atual. Irmãos, o que estava em jogo aqui é muito sério. O diabo não estava ali só vendo se Jesus dava uma escorregada. Ele estava tentando depor o reino de Deus e impedir que o reino de Deus viesse à terra. E é por isso que Satanás convida Jesus a se prostrar ao sistema deste mundo. Irmãos, pensem comigo aqui. Satanás tenta Jesus em 3 áreas. Primeiro, o pão. Se tu és o Filho de Deus, se você é esse rei mesmo, Jesus, se você é esse Messias mesmo,
Então acabe com a falta econômica, transforme essas pedras em pão. Economia é a primeira área em que Satanás tenta Jesus. Está lá no versículo 3. Mas ele tenta Jesus também na religião. Ele leva Jesus ao templo, à cidade santa, e diz: se joga daqui, deixa que todo mundo veja o Pai livrar você. Não é à toa que ele mostra para Jesus a cidade santa e o templo. Ele queria que Jesus confirmasse o seu poder religioso, econômico e político. Porque ele leva também, em terceiro lugar, Jesus aos reinos deste mundo, à glória deste mundo. E diz: eu vou dar a você, se você se prostrado me adorar. Então Satanás promete a Jesus, na sua tentação, poder sobre a economia, poder sobre a política e poder sobre a religião. Mas Jesus rejeita tudo isso, porque o reino de Jesus não é deste mundo. Irmãos, pensem comigo. Se Jesus sabia, e com certeza sabia, que ele era o Messias, que ele era o rei prometido, o que Satanás está dizendo para Jesus é: eu te dou poder sobre os reinos do mundo. Confirme o seu ministério, confirme o seu reinado, eu te dou esse poder. O que Satanás estava dizendo para Jesus é: sabe a classe religiosa que te rejeita? Sabem os fariseus, os saduceus, os mestres da lei que te rejeitam? Pois é, se joga daqui e deixa eles verem os anjos te pegarem e eles vão crer em você. A classe religiosa, Jesus, vai crer em você, vai aceitar você como Messias. Eu vou te dar, Jesus, a confirmação que você precisa. Mas o Pai já tinha confirmado Jesus. Jesus não precisava da aprovação dos homens. Jesus não precisava do poder que os homens poderiam dar a ele. Ele já tinha sobre ele todo o poder. Como ele mesmo lê a profecia de Isaías: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. Jesus não dependeu para vencer de nenhum poder humano. E da mesma forma, eu e você também não precisamos. Da mesma forma, eu e você também não precisamos, irmãos. Nós não precisamos do que os homens têm a oferecer para vencer. Não precisamos. Jesus venceu. E lá no capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo, ou é chegado, o reino dos céus. A palavra próximo aqui no original não é tempo, não é temporal, não é que o reino estava vindo. É próximo físico, o reino está à disposição de vocês. O que Jesus estava dizendo é: o reino está aqui, o reino está palpável, o reino está próximo de você. Então, quando Jesus vence a tentação do rei atual e diz que ele não aceitaria o poder e o reinado deste mundo, então ele diz: o reino de Deus é chegado. Quando Jesus vence a tentação, o reino de Deus chega. E o reino de Deus chegou com poder. Com poder. O reino de Deus chega depois de Jesus vencer a tentação. Mas, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Talvez a gente possa se perguntar: amém? Que tremendo, Jesus venceu, aleluia, mas o que isso tem a ver comigo? E tem a ver tudo, né, irmãos? Tem a ver tudo conosco. Ele venceu justamente nas áreas em que o diabo nos tenta. E Jesus venceu justamente para que nele nós também vencêssemos. Para que nele nós também fôssemos vitoriosos. Para que nele fôssemos também mais do que vencedores. Como Paulo vai nos dizer em Romanos. Então o diabo tenta nos tentar nas mesmas áreas e das mesmas formas como tentou Jesus, irmãos. E eu queria destacar aqui essas 3 áreas onde Satanás nos tenta. E as formas como Satanás tenta nos desviar também do propósito de Deus para as nossas vidas. Ele não mudou, o diabo é o mesmo, irmãos.
O diabo é o mesmo. As estratégias são as mesmas. O desgraçado nem tão criativo é não. Só muda os nomes, mas as tentações são as mesmas. E o primeiro lugar onde o diabo nos tenta é justamente no momento de falta e de escassez. Quantos deixam Jesus? Quantos deixam o Evangelho por causa da falta e por causa da escassez? Quantos deixam a Jesus porque no momento de crise econômica, no momento em que tem falta de alguma coisa, abandonam a fé? É assim ou não é, irmãos? Você conhece alguém assim? Que deixou Jesus porque estava em necessidade? O Espírito, a palavra de Deus, diz, levou Jesus ao deserto. E o Espírito Santo também nos leva hoje a períodos de consagração. Nós estamos, inclusive, em um desses. Amém? Começamos um ano de convocação, de oração e jejum. Não é? O próprio Espírito Santo nos leva, por vezes, a momentos de consagração. Há momentos em que nós precisamos abrir mão do nosso eu. Há momentos em que nós precisamos fazer sacrifícios para nos consagrar ao Senhor. E de repente, irmãos, nesses momentos a falta aparece. E o diabo vem nos tentar a blasfemar, a murmurar, a duvidar de Deus. É assim, irmão, com você? Ou é só comigo? Não é assim? Ah, mas você está orando, você está jejuando e você perdeu seu emprego? Ah, você está servindo a Deus, mas você não consegue pagar suas contas? Ah, você está orando, buscando ao Senhor e tem falta na sua mesa, no seu armário? Ah, você serve a Jesus, mas você está em crise financeira, endividado? Que Deus é esse que você tem? É assim ou não é, irmãos? Ah, mas você é filho de Deus mesmo? E por que o Senhor não faz um milagre na sua vida? E por que o Senhor não faz o seu celeiro se multiplicar? E por que você está em falta? Por que você está pobre? O diabo não mudou as suas estratégias. Ah, você serve a Deus, mas e a sua casa e os seus filhos? Desviados, longe do Senhor. Ah, você serve a Deus, mas e a crise no seu casamento? E às vezes, quando nós deveríamos nos consagrar mais e confiar no Senhor, o diabo rouba o nosso coração. Aí você começa a murmurar. Você não, que você não faz isso, amém? Mas outros aí começam a murmurar, a blasfemar, a duvidar do Senhor, a perder a fé. Mas Jesus nos ensina, queridos, a vencer entendendo o cuidado e a obra de Deus nas nossas vidas. Não é à toa que Jesus citou esse versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Abre comigo Deuteronômio 8. Vamos entender por que Jesus disse isso. Por que Jesus usou justamente essa passagem para confrontar Satanás. Deuteronômio 8. O Senhor Jesus cita o versículo 3, mas nós vamos ler do 1 ao 10, tá bom? Olhem que tremendo que a palavra do Senhor diz. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por 40 anos, para o quê? Te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus.
Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, terra de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Sim, o meu pai me colocou em um período de consagração e eu estou com fome. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma promessa, Satanás. Eu não vivo das coisas desta terra, eu vivo da palavra do meu pai. Eu obedeço porque ainda que nesse momento eu esteja com fome, ele me prometeu uma terra, uma vida eterna, onde não haverá falta ou escassez. E se o meu pai me colocou nesse momento aqui, de jejum, de consagração, de falta, foi para provar o meu coração e saber se eu sou obediente a ele. E Satanás, eu sou. Eu obedeço o Senhor a despeito, independente da situação em que eu estou vivendo. Porque os meus olhos não estão nesta terra, não estão se hoje eu tenho fartura ou não. Os meus olhos estão na terra prometida. O Senhor nos coloca em períodos de falta, irmãos, para provar o nosso coração. Para saber se amamos a Ele e os seus mandamentos mais do que a nós mesmos. Para saber se o seguiremos independente das circunstâncias. E se olharemos para a sua promessa com fé. Se confiaremos que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Não importa as leves tribulações que passamos aqui, porque a glória que nos será revelada tem peso eterno. Sim, Satanás, tem falta na minha mesa, mas é o Senhor quem me provê. Sim, Satanás, eu perdi o meu emprego, mas é o Senhor quem me provê. Sim, Satanás, eu estou em crise financeira, mas o Senhor não me deixará morrer. Vocês acham que foi fácil, queridos, passar por um deserto durante 40 anos? Viver numa terra onde não tinha água, onde não tinha árvore, onde não tinha sustento? Mas aquele povo passou pelo deserto e entrou na terra prometida. E no meio da escassez, até pão do céu o Senhor fez descer para o povo não morrer de fome. Porque o povo não vivia de pão, mas da palavra que saiu da boca de Deus. Você e eu não vivemos de pão, não vivemos de riqueza, não vivemos de prosperidade financeira simplesmente. Nós vivemos da palavra que saiu da boca de Deus. Nós vivemos para viver as promessas do Senhor para nós. E as faltas passageiras não nos farão tirar os olhos de Jesus, amém? As faltas passageiras não nos farão tirar os olhos da promessa do Senhor para nós. Nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus, entendendo o cuidado de Deus e a obra de Deus nas nossas vidas, e que mesmo quando passamos necessidade, é o Senhor provando o nosso coração. É o Senhor provando o nosso coração. E se é o Senhor que está nessa obra, Ele cuida de nós. Você não morrerá da fome. Você não ficará sem o seu sustento. Você não perecerá diante das crises do mundo. Porque a palavra é o que sustenta você. Amém? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, a segunda estratégia do diabo, a área em que ele tenta nos tentar, é no misticismo e na religiosidade. Ele nos tenta, irmãos, a pegarmos só um trecho da palavra de Deus. Só o que a gente quer, só o que a gente gosta. Só o que nos faz bem.
Ele nos tenta a não pegar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, a não obedecer todos os mandamentos de Deus, não. A não se consagrar tanto assim ao Senhor. Não, mas você vai abrir mão disso? Não, isso não tem nada a ver. Ah, isso aí não precisa ser tão duro assim, não precisa ser tão rígido assim. Não é assim, irmãos? Não, Jesus. Deus não prometeu que Ele não ia deixar você tropeçar, que Ele não ia deixar você cair? Então se joga. Tenta o Senhor teu Deus, desafia o Senhor teu Deus, os anjos vão te pegar. Mas Satanás aqui, ele cita o Salmo 91. E ele diz, realmente, a palavra de Deus diz que o Senhor não vai deixar você tropeçar. Mas no versículo 1 de Salmo 91, ele diz para quem é essa promessa? Para quem é a promessa? Para aquele que descansa na sombra do Onipotente. Para aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Essa promessa aqui não é para quem tenta o Senhor teu Deus. Essa promessa é para quem se esconde no Altíssimo. O que quer dizer isso? O meu cuidado é o Senhor. A minha provisão é o Senhor. O meu sustento é o Senhor. A minha vida vem do Senhor. Eu dependo do Senhor. O que o diabo tenta Jesus aqui é, não, Jesus, não importa não obedecer ao Senhor, não importa confiar no Senhor não. Se joga aí, deixa a promessa se cumprir. Deixa a palavra só te fazer bem. Deixa a palavra não confrontar você não. Deixa a palavra não fazer você corrigir os seus caminhos não, Jesus. Deixa a palavra só te abençoar. Só bênção, só prosperidade. Só o que é bom. Não é assim? Não, Jesus te ama, Ele não quer o seu mal não. Você não vai passar por nada de ruim não. Para que, Jesus, que você vai ser perseguido pelos fariseus? Para quê? Eu te dou confirmação. E é a mesma estratégia do diabo hoje. Às vezes a palavra do Senhor está sendo ministrada. Às vezes você está lendo a palavra do Senhor. E Ele diz, não, isso aí não é para você não, passa adiante. Não, os 10 mandamentos já passaram. Antigo Testamento, Nova Aliança. Não é assim o miserável? Não, Jesus só pregou amor. É, um amor santo. Um amor que diz a verdade. Um amor que te tira do buraco quando você quer cair. Não é o amor do mundo, não. Não é o amor do mundo, não. É o amor que te livra do inferno. Aí as pessoas questionam, não, se Deus ama, por que Ele está condenando o meu pecado? Onde está o amor de Deus? Está em Ele nos dar uma oportunidade de salvação, mesmo nós não merecendo. Está em sermos pecadores condenados ao inferno, e Ele morreu por nós. O amor de Jesus se prova, porque Ele nos dá uma chance quando nós não merecíamos. A graça de Jesus se prova assim, não é? Mas aí o que o diabo quer? Não, vive um cristianismo na moral aí. Vive um cristianismo sem renúncia. Vive um cristianismo que não pede nada de você. Não, faz o que você quer aí. Que você vai ter bênção assim mesmo. E de repente nós vamos nos tornando místicos, religiosos. Achamos que não importa obedecer a Deus. Só importa falar um jargão de crente, não é? Só importa dizer uma frase. Só importa usar um versículo a nosso favor. E não habitar no esconderijo do Altíssimo. E não descansar na sombra do Onipotente. E não viver pela fé no Senhor. E não viver dependendo do Senhor. A promessa é para esses, irmãos. Para esses. Esses não vão tropeçar. Esses, se caírem, os anjos vão sustentar. Esses sim. Jesus nos ensina a confiar em Deus e no seu cuidado por nós, novamente. Ele não precisa nos provar nada, irmãos. Deus não precisa nos provar nada. Ainda assim, Ele prova, mas Ele não precisa. Ele não precisa. Nós é que precisamos descansar no Senhor. Nós é que precisamos confiar na promessa do Senhor, na palavra do Senhor sobre nós. O diabo nos leva, queridos, a sermos filhos interesseiros.
só queremos do Pai o que é bom, não queremos obedecer. Queremos a herança, queremos a riqueza do Pai, mas não queremos a obediência. Apenas no que o Pai pode dar, mas não em obedecê-lo. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos ensina a não sermos legalistas, achando que Deus nos deve alguma coisa. Achando que Deus deve nos abençoar porque fazemos alguma coisa para Ele. É tudo pela graça, irmãos. E nós precisamos confiar na graça do Senhor sobre nós. Na graça infalível e soberana do Senhor sobre nós. Confiar no seu cuidado, no seu projeto para as nossas vidas. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E se o caminho vai ser difícil, se você vai ter que carregar a sua cruz, não importa. O Senhor vai ser contigo em cada passo dessa caminhada. E Ele vai te prover. E Ele vai te sustentar. Tinha uma pastora aqui na igreja, que ela várias vezes dizia para mim assim: Gustavo, o preço a se pagar é alto por servir a Jesus. Mas pague o preço. E sempre me chocava que ela não dava uma explicação. Não é pague o preço porque você vai receber. Ela só dizia, pague o preço. A promessa já está implícita. A promessa Jesus já fez. Cabe a nós confiarmos nele, na sua palavra. Amém? Glória a Jesus. Em terceiro lugar, o diabo nos tenta no orgulho. Ele nos tenta a queremos usar armas humanas para resolver os nossos problemas. Como eu disse aqui, o que Satanás ofereceu para Jesus é: eu vou fazer de você o rei que você veio ser. Eu vou fazer de você o Messias que você veio ser. Use as minhas armas. Use as armas humanas, use a política, use o governo. Use a religiosidade, Jesus. Use, Jesus, o misticismo para ser esse rei que você vai ser. Mas Jesus escolhe não usar armas humanas. Jesus escolhe negar a tentação do diabo. Para Jesus, aquele poder, humanamente falando, que Satanás estava oferecendo, era a garantia da vitória humana dele. Era a garantia de todo mundo aceitá-lo como rei dos judeus, como o Messias prometido. O que Satanás estava dizendo é: seja o rei deles, e é assim que o diabo faz conosco. Não dependa de Deus, não. Dependa da economia. Dependa da sua capacidade, dos seus talentos. Dependa dos seus estudos. Dependa do seu trabalho. Dependa do quão bom você é, o quão bom profissional você é. E em alguns ele vai dizer: não, dependa do roubo. Dependa da desonestidade. Não, se você fizer tudo certinho, se você pagar os seus impostos certinho, você não vive. Você que é empreendedor, se você pagar os impostos, se você for honesto, você não sobrevive. Então, dá um jeitinho aqui. Sonega esse imposto, não declara isso no imposto de renda, não. Não é assim, irmãos, que o diabo faz conosco? Dependa dos métodos humanos. Não, por que você tem que ser tão honesto assim? Olha como você está sofrendo por ser honesto. E aí o orgulho começa a florar no nosso coração. E aí a gente quer usar o nosso braço, as nossas armas humanas para vencer. Ele nos tenta a deixar o nosso lugar e a nossa posição de adoração. Jesus, eu vou te dar esse poder que você precisa para reinar, se você prostrado me adorares. A pergunta é, irmãos, o que Satanás tem prometido para mim e para você, para que nós o adoremos? O que Satanás tem prometido para que eu e você abandonemos o nosso lugar, a nossa posição de adoração ao Senhor? Onde o diabo tem roubado o nosso lugar de culto? Aí chegamos diante de Deus e não temos nem coragem de olhar para o Senhor, porque sabemos a culpa que está dentro de nós, o peso que o diabo colocou dentro de nós. Aí, diante de um momento profético, em que uma palavra profética está sendo liberada sobre nós, a gente fica indiferente, a gente fica incrédulo, porque nós não estamos confiando
no Senhor que nos provê, em quem Ele é e no que Ele pode fazer por nós. Nós estamos confiando no que nós podemos fazer. Nós estamos confiando no nosso trabalho, nós estamos confiando se a economia vai bem ou não, se o dólar está alto ou não, se os nossos rendimentos numa aplicação financeira estão dando certo ou não, e achamos que é isso que vai salvar as nossas vidas. E achamos que é isso que vai nos sustentar. Não é, irmãos, não é. E o diabo nos tira de um lugar de adoração ao Senhor. Ele tenta realmente fazer, e aí você, talvez como Davi, vai ver o ímpio prosperando, né? Mas aquele cara ali é desonesto e está prosperando. E aí o diabo tenta tirar os seus olhos do Senhor e olhar para os homens. Tenta tirar a sua adoração do Senhor e colocar sobre o sistema do mundo que é dele, que é do diabo. Tenta nos tirar do nosso lugar de fé e de confiança no Senhor. Mas o preço que Ele pede é a nossa adoração. O preço que Ele pede é não busque o Senhor. Não cultue o Senhor. Não faça culto na sua casa não. Não ore não. Não fique se entregando ao que Deus está fazendo não. Para quê? Isso não faz nada, isso não adianta de nada. E Ele vai roubando aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Entramos nos métodos humanos, nos enchemos de orgulho e vaidade e não dependemos mais do Senhor. Mas Jesus nos ensina a ficar numa posição de adoração. Jesus nos ensina a não arredar o pé da nossa posição de dependência completa do Senhor. E Ele diz, Satanás é o seguinte, agora chega, já deu. Agora você tocou num ponto, diabo, que eu não vou aceitar não vou tolerar mais você não. Vai embora, porque só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. O que Jesus estava dizendo é, eu não dependo de nada que você tem a oferecer e de nada que este mundo tem a oferecer. Eu confio em quem Deus é e no que Ele prometeu para a minha vida. Então, Satanás, a minha adoração é do Senhor. O meu lugar de culto é o Senhor. A minha posição é na presença do Senhor. Confiando nele e o buscando. Porque dele vem a minha provisão. É o Senhor quem confirma a minha vida. É o Senhor quem me fará prosperar. É o Senhor quem me fará conquistar o que Ele prometeu para mim. Então, diabo, vaza. Vaza. Acabou o seu lugar aqui. Amém, queridos? Jesus venceu a tentação e nos ensinou a amar ao Senhor e nos submetermos a Ele. E sabermos confiar no Senhor. Mas Ele venceu por nós, queridos, para que nós pudéssemos vencer agora, por meio dEle. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, ele aqui é Jesus, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18, vamos ler juntos se você puder? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Queridos, Jesus vencer a tentação naquele dia, garantiu que eu e você vamos vencer também. A vitória de Jesus garantiu a minha e a sua vitória também. Mas sabe como nós vamos ter essa vitória? Em Cristo.
estando em Cristo, habitando em Cristo pela fé. Porque é Ele e não nós mesmos que é poderoso para socorrer os que são tentados. Queridos, nós fracassamos, nós caímos na tentação, porque deixamos a nossa posição em Cristo. É sempre assim. É sempre assim. Quando deixamos a nossa posição em Cristo, caímos em tentação. Quando voltamos às coisas que Jesus já nos mandou parar de fazer. E quando deixamos de fazer o que sabemos que temos que fazer, nós caímos. Nós caímos. Mas o Senhor nos chama a estar nele, a habitar nele e vencer a tentação. E vencer o diabo em meio a tudo isso. E onde Jesus está? Talvez a gente se pergunte. Como eu habito em Cristo? Como eu fico em Cristo? E eu queria dizer para você que durante essa tentação aqui, Jesus nos revela como estar nele, como vencer a tentação. O primeiro lugar onde Jesus está é na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos consolaria, ele é o nosso ajudador e ele revelaria Jesus a nós. Jesus está na pessoa do seu Espírito. E não é à toa que Jesus venceu a tentação depois que o Espírito desceu sobre ele. E ele foi cheio do Espírito Santo. E por comando do Espírito Santo foi ao deserto. Então, o primeiro lugar onde nós encontramos Jesus e podemos vencer a tentação é na pessoa do Espírito Santo. Se você puder, abre comigo lá em Gálatas 5, versículo 16. Só voltar um pouquinho. Aí de Hebreus, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aí ele vai trazer todas as obras da carne, né? Não vamos ler, eu vou pular lá para versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, é impossível vencer a tentação sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós não vencemos a tentação só fazendo esforço humano na carne, não dá. Nós precisamos viver no Espírito. Precisamos buscar o Senhor e buscar que o seu Espírito Santo nos encha. E saber que nós temos o Espírito Santo, termos consciência do Espírito Santo nas nossas vidas e sabermos que quando o diabo vem nos tentar, nós podemos pedir socorro ao Espírito Santo. E enchermos-nos do seu Espírito Santo para vencermos a tentação. Amém? Precisamos andar no Espírito e andando no Espírito encontraremos Jesus, estaremos em Jesus. O segundo lugar onde nós encontramos Jesus é num lugar de oração e de jejum. Num lugar de oração e de jejum. Então, se Jesus venceu a tentação em primeiro lugar, porque recebeu o Espírito Santo, e andou pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Obrigado, André. Ele foi para esse lugar de deserto para orar e jejuar. Então nós encontramos Jesus, queridos, num lugar de oração e de jejum. E não à toa fomos convocados para esse lugar pelo nosso pastor dia 7 de setembro.
Então vamos nos posicionar num lugar de jejum e de oração. Não pense não, eu não vou fazer isso na minha casa não, porque não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Oração e jejum são estratégias que o próprio Jesus nos deu para vencermos nesta vida aqui na terra. Para vencermos o maldito do capiroto e as tentações que ele traz sobre nós. Amém? Vamos permanecer num lugar de oração e de jejum. Ou seja, num lugar de comunhão com Deus e de consagração a Deus. Amém? Você não precisa abrir, mas o próprio Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. Irmãos, se nós estamos na nossa posição de oração todos os dias, o diabo não tem lugar. Não é assim? Se nós vivemos conscientes da nossa comunhão com Deus, o diabo não tem lugar. Ele até vem, mas volta pelo mesmo lugar que veio. E por 7 caminhos, né, Sérgio? Por 7 caminhos. Vai embora. O diabo não tem lugar. Porque na comunhão com Deus, como Jesus mesmo nos ensinou, fecha a tua porta e você vai encontrar o Pai. O Pai que te sustenta, o Pai que responde a sua oração, o Pai que abre as portas que precisam ser abertas para você. Nesse lugar de oração nós encontramos Jesus e encontramos o cuidado do Pai sobre nós. Amém? Então estamos em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, andando no Espírito. Estamos em Jesus na nossa vida de oração e de jejum, de consagração. Mas nós também encontramos Jesus na palavra. Na palavra. Jesus é, como João diz lá no capítulo 1, o verbo que se fez carne. Ele é a encarnação da palavra, do conselho de Deus, da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, da vida de Deus, da natureza de Deus. Jesus é a palavra em carne. Então, irmãos, quando nós abrimos essa Bíblia aqui, nós estamos encontrando Jesus. Nós estamos conhecendo qual é o plano de Jesus para nós. Nós estamos descobrindo qual é a sua vontade para nós. Quais são suas promessas para nós. O que Ele tem para nós. Queridos, quanto mais conhecemos a palavra, mais nos apaixonamos por Jesus. E quanto mais amamos Jesus, menos amamos o pecado. Menos amamos o mundo. Quanto mais essa palavra nos enche, a nossa mente vai sendo transformada, o nosso coração vai sendo transformado, nosso jeito de enxergar as coisas vai sendo mudado. É assim ou não é? E quando estamos nesse lugar da palavra, quando a palavra tem lugar de primazia nas nossas vidas, quando a palavra tem honra nas nossas casas, a tentação não tem lugar. O diabo não tem lugar. Vencemos como Jesus se estivermos nele, aprendendo dele, recebendo dele, sendo ensinados por ele, na sua palavra. Então, irmãos, vamos andar no Espírito, vamos viver uma vida de oração e de jejum, e vamos andar na palavra, vamos colocar a palavra como lugar de honra nas nossas vidas, vamos colocar a palavra em lugar de honra na nossa casa, como fomos convocados a fazer, lendo todos os dias. Vamos deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa família e nas nossas vidas. Porque se Jesus entrar, queridos, não tem lugar para o diabo. Não tem lugar para o capiroto do diabo. Amém? Nós temos que ser 100% Jesus. 100% Jesus. Tudo dele, tudo para ele. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento para nós orarmos. Se o pessoal do louvor puder subir, eu agradeço. Para nós terminarmos adorando o Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar você, se você puder, a fechar os seus olhos. E clamar ao Senhor por isso. Talvez só você e Deus conheçam quais são as tentações que o diabo tem trazido sobre a sua vida. Talvez você esteja em um momento de falta e o diabo tenha usado isso para tentar você. Talvez você esteja nessa posição de abandonar o seu lugar de adoração e você só está confiando no que você pode fazer.
Talvez você esteja vivendo uma posição de religiosidade, de legalismo, achando que Deus te deve alguma coisa, ou Ele tem que provar alguma coisa a você. Mas o Senhor hoje nos convida a olhar para Ele, confiar no seu cuidado sobre nós. E a o obedecermos, e a nos posicionarmos em adoração a Ele. E a nos colocarmos numa posição de consagração, de oração, de jejum. Ore ao Senhor agora. Ore crendo na promessa do Senhor, de que Ele venceu a tentação para ajudar você a vencer também. Nós temos um rei vitorioso, irmãos. Nós temos um rei que venceu. O seu reino não é deste mundo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Diz: Espírito Santo, eu quero ajuda a vencer isso na minha vida. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos agora abertos a que o Senhor nos enche esta manhã. Abertos, Senhor, a receber do Teu Espírito toda a capacitação, todo o poder, tudo que precisamos para vencer a tentação, para vencer o diabo, para vencer as crises na nossa vida. Espírito Santo, nós não queremos andar na carne, nós queremos andar no Espírito. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Traz consolo, Espírito Santo, aos corações hoje. Traz, doce Espírito, consolo aos corações. Que nessa manhã, Senhor, haja perdão de pecados. Que nessa manhã haja confissões. Que nessa manhã haja arrependimento. Que o Teu doce Espírito traga a consolação necessária para confiar na promessa do Senhor de que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Espírito Santo de Deus, enche-nos, esvazia-nos de nós mesmos, Espírito Santo, e enche-nos do Senhor. Enche-nos do Senhor, Espírito Santo, precisamos. Temos fracassado, Senhor, tantas vezes porque não temos andado com o Senhor, não temos confiado no Senhor. O Espírito Santo de Deus nos dá força para fazer o que sabemos que temos que fazer, para perdoar quem precisamos perdoar, para dizer não ao pecado, para dizer não à carne, para andar pela fé, para confiar no Senhor de todo o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a viver no Espírito, a andar no Espírito. Oh Senhor, mortifica a nossa carne, Senhor. O Senhor já venceu para que o pecado não nos dominasse mais. O Senhor já conquistou isso na cruz do Calvário. Por isso nós não aceitamos mais, Senhor, viver sob o jugo do pecado, da iniquidade, da injustiça. Nós fomos comprados por Cristo Jesus. E somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Ora carabaxê, carabaçoco, turabás. Senhor, nós queremos nos colocar em um lugar de oração e de jejum. Nós repreendemos, Senhor, hoje tudo que vem roubar o nosso tempo devocional, a nossa vida de oração, tudo que vem calar a voz de oração na nossa casa. Hoje, Senhor, nós repreendemos. E nós queremos declarar nessa manhã que nós entramos em um nível de oração como nunca vivemos antes. Nós, Senhor, queremos nos consagrar ao Senhor de verdade. Queremos que o Senhor tenha um lugar de honra nas nossas casas e nas nossas vidas. Oh Jesus, nos dá fome do Senhor, nos dá sede do Senhor, nos dá desejo por orar, por buscar o Senhor, por conhecer o Senhor no secreto, na nossa vida de oração.
Nos dá força, Senhor, para dizer não à carne, jejuarmos e buscarmos ao Senhor. Nos dá força, Senhor, para tirar da frente dos nossos olhos tudo que tem roubado a nossa santificação, tudo que tem roubado a nossa fé, tudo que tem roubado a nossa vida e comunhão com o Senhor. Senhor, nós queremos tirar dos nossos ouvidos tudo que tem nos influenciado a não nos consagrarmos ao Senhor, a não nos santificarmos ao Senhor. Tudo que tem, Senhor, nos influenciado e nos manipulado ao pecado e a uma vida mundana. Nós não somos deste mundo, nós não somos deste mundo. O Senhor nos transportou do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Jesus vem ser o nosso Rei, vem reinar sobre nós. Que o teu nome seja santificado nas nossas vidas, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas como ela é feita nos céus, e que o teu reino venha sobre nós. Reina sobre nós, Jesus. Reina sobre as nossas escolhas. Reina, Jesus, sobre a nossa mente. Reina, Jesus, sobre as nossas emoções. Reina, Jesus, e traz vitória no espírito, na alma e no corpo. Nos santifica, Senhor, integralmente em tudo. Nós abrimos mão do que tivemos que abrir mão para carregar essa cruz e andar com o Senhor e seguir o Senhor e a cumprir o teu propósito e o teu chamado para as nossas vidas. Chega, Senhor, do diabo nos roubar. Chega do diabo tirar-nos da nossa posição de oração, da nossa posição de adoração, de comunhão com Deus. Chega. O Senhor é o alvo da nossa adoração e do nosso culto. Hoje, Senhor, nós nos colocamos em uma posição de culto, de adoração ao Senhor. E em último lugar, Senhor, nós queremos pedir: coloca-nos na tua palavra. Senhor, que a tua palavra seja o trilho das nossas vidas. Ajusta, Senhor, os joelhos vacilantes, os pés que tropeçam. Ajusta-nos, Senhor, no caminho da tua palavra e conduz-nos nesse caminho. Nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e não nos levar pelo nosso próprio entendimento. Queremos, Senhor, que o Senhor seja o nosso alvo, o nosso caminho, o nosso destino. Que a tua palavra, Senhor, tenha lugar de honra nas nossas vidas, na nossa casa. Coloca, Senhor, como o Senhor prometeu, a tua palavra no nosso coração. Escreve a tua palavra no nosso entendimento, para não pecarmos contra ti. Dá-nos, Senhor, a força e a coragem para obedecer a tua palavra em tudo. Todo o teu conselho, toda a tua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de confiança e é boa para nos ensinar, nos admoestar e nos conduzir. Que a tua palavra, Senhor, seja a constituição da nossa vida, a lei que governa os nossos corações. Nós nos firmamos na tua palavra. Ela é lâmpada, Senhor, lâmpada para o nosso caminho, luz para os nossos pés. Ora carabachei carabaçoco torabás. Oh Jesus, nós habitamos em ti pela fé. Habitamos em ti na pessoa do teu Espírito Santo. Deus conosco, Deus Emanuel, hoje. Habitamos em ti, Senhor, no lugar de comunhão e oração. E habitamos em ti, porque habitamos na tua palavra. Porque a tua palavra
é, Senhor, a direção das nossas vidas, o sustento das nossas vidas, o alicerce das nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a habitar em Ti.